Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira estamos aqui reunidos. Para quem está vindo a primeira vez, nós temos o costume de colocar a presença de Deus nos nossos trabalhos, pedir a eles que possam nos iluminar, trazer discernimento, sabedoria. E nós costumamos fazer uma saudação, desejar uma semana cheia de sucesso para cada um, para todos. Você abraça quem estiver perto de você aí, deseja uma semana feliz para todo mundo, ok? Muita calma. Muita calma. Boa semana para nós, tá? Coroando os nossos agradecimentos, pedindo ao Pai sabedoria, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou aqui. É? Não, mas essa é a oração. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, brincadeira, moço. O que é isso? O presidente, voz do presidente é presidente, né? Vamos fazer a leitura da semana, então. Tá? Vai, presidente. Se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer, Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer, santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer, e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, e nada faço para me modificar, será inútil dizer, amém. Amém. Se o Pai disse que essa oração é a que Ele nos ensinou, tá mais uma sabedoria aí, né? Discernimento dela. Sabemos hoje que teve início a vigência da Instrução Normativa 1298 e teve muita gente que teve problemas aí e tal, e nós fomos privilegiados em poder contar aqui hoje com o Paulo Aguiar e o Elias Cristo, que veio especialmente tirar essa dúvida para nós. Eu quero convidar aqui o Paulo e o Elias para fazer parte da mesa aqui. Passar a palavra aqui para o Cristo ou para o Paulo aqui, vocês ficam à vontade.
Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. O Everaldo esteve reunido com a gente esses dias lá na Secretaria da Fazenda. E é sempre um prazer, viu, Everaldo, receber o convite de vocês. Como nós estamos com a implementação de uma nova legislação sobre o frete, né, substituição tributária, e obviamente que nós também temos muita dúvida, né? O próprio pessoal que trabalha na legislação sentiu algumas dificuldades na implementação, tanto é que nós chegamos até a prorrogar por um mês, a pedido do setor empresarial, a pedido do setor dos contábeis, né? Então, assim, isso foi atendido e a gente vai ter que implementar agora para ir ajustando algumas arestas que realmente vão existir. O Elias Cristo, ele é o assessor nosso lá, trabalha junto da Gerência de Arrecadação e Fiscalização, e ele foi a pessoa que, assim, sentiu mais os efeitos, né, que a gente acaba que não pode participar o tempo todo das reuniões, das discussões, e nem receber todas as demandas, todos os questionamentos. Então, o Elias teve o cuidado de fazer um relatório das principais situações que foram questionadas para a Gerência de Arrecadação e Fiscalização, e ele vai fazer uma explanação para vocês, e aí sim a gente começa o debate naquilo que ficar dúvidas, né? Eu imagino que, assim, se discorrer nesse relatóriozinho que ele fez, praticamente todas as dúvidas que nos apareceu, elas estão aí, né? Obviamente pode surgir uma ou outra, né? Então, eu queria primeiro agradecer também o Elias por esse trabalho que ele teve e a disponibilidade de vir aqui hoje tratar com vocês e com nós para a gente discutir o assunto, tá? Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Boa noite para todos, né? Boa noite. Tô encontrando pessoas aqui que já fazia tempo que a gente não se relacionava, né? E a ideia é que eu estava perto da aposentadoria e o senhor Paulo foi lá e falou: agora não é hora de aposentar, não, vamos ali dar mais um pouco de esforço, né? E esse assunto da legislação tributária, aqueles que me conhecem já sabem, a gente lidou muito tempo com essa situação, né? O atendimento da delegacia fiscal, que nós tivemos a oportunidade de encontrar várias pessoas, né, que estão aqui presentes, sempre tentando solucionar as questões que eram nos apresentadas. E a gente sempre teve uma visão, né, das dificuldades que o contador tem, né, no seu dia a dia. É claro, nós estamos aqui para trazer esse assunto à discussão. Solução para todas as perguntas nós não temos, né? O próprio Paulo colocou que essa substituição tributária do frete, ela foi tentada implementar em oportunidades anteriores, as dificuldades foram grandes, chegou a ser revogado o dispositivo e agora ele foi revigorado, né, para poder atingir essa questão da substituição tributária do frete, que o Estado precisava tomar uma atitude com as várias irregularidades que se apresentavam. E a tentativa que foi colocada é essa da substituição tributária. Nós vamos discorrer sobre ela, verificar que tem várias situações que não podem ainda ser respondidas, porque hoje, de fato, é o primeiro dia que ela está entrando em vigor, né? Mas eu trouxe para vocês aí um resumo do que trata a substituição tributária, só para a gente discorrer, começar a tratar do assunto, e aquelas situações mais difíceis, mais complicadas, situações particulares, vão ter que ser resolvidas, né, no âmbito da secretaria, né? Tem
a orientação tributária lá do 0300, né? Tem o grupo lá de consulta tributária, que eles estão recebendo inúmeras perguntas, estão tentando fechar as situações para deixar mais claro para vocês que lidam no dia a dia, que tem que passar para o seu cliente, né, que é de fato o contribuinte. Nesse resumo que eu coloquei para vocês aí, eu fiz questão de citar inicialmente a previsão legal, né? A previsão legal mais é para vocês verem, né, que, olha, não foi de uma hora para outra que foi inserido na legislação essa coisa, né, da submissão tributária. Ela já existe, né, e muita gente fala isso é inconstitucional, imoral, etc. E a gente está mostrando que tem a previsão legal, né? Então, às vezes vocês vão ser obrigados a conversar com seus clientes, mas isso é legal, isso, né, é válido, será que eu arrumar um advogado, né? Então a gente está colocando isso aqui justamente para vocês terem condições de argumentar com o seu cliente o que existe na legislação. E o questionamento via advogado na justiça é um direito legítimo de todos, né? Agora, a expectativa de sucesso ela fica um pouco remota quando existe a devida previsão legal, né? Então, é o que vocês têm que colocar para os seus clientes, né? E mostrar que a legislação existe, está aí. Pode ser questionada, pode haver uma interpretação, nós estamos aí, né, o Supremo está fazendo novas interpretações da questão da submissão tributária, base de cálculo, etc., né? Isso são tudo evoluções do sistema tributário, isso é posicionamento normal. O primeiro item que a gente cita aí para vocês na previsão legal é a Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, né? Famosa, né? Então, lá no artigo 6º da Lei Candir, vocês vão ter oportunidade de chegar no escritório, depois dar uma consultada, né? Mas ela fala que a lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositária a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário, né? Então, a lei complementar remete para a lei estadual, né? Que nós vamos ver na seguir, né? A lei estadual que trata disso. Também, comentando da lei complementar, né? A gente citou aqui a Lei Complementar 123, que é a famosa do Simples Nacional, né? Porque muitos vão falar, mas e o Simples Nacional, aquele tratamento diferenciado que, né, a Constituição reservou, a lei está trazendo, né? Mas então, a Lei Complementar 123, ela também, ao tratar do Simples Nacional, ela abriu as exceções. Então, lá no artigo 13, né, que ela fala do recolhimento único, né, que você vai calcular todos os impostos para fazer esse recolhimento, ela cita um item lá, que é o inciso 7, do artigo 13, que é o ICMS. Então, ele faz parte do recolhimento do Simples Nacional. Mas aí, ela também, no parágrafo 1º, ela vem e fala assim, olha, o recolhimento na forma desse artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, o termo responsável aí que chama a atenção, né? Em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.
Então, ela abriu uma exceção para falar, ó, nesses casos que ela vai enumerar, você dá o tratamento das demais pessoas jurídicas, que é, vamos dizer, o tratamento de empresa normal. E aí o inciso 13, ele fala do ICMS devido. E é o primeiro item, que é a letra A. Era bem curtinho o dispositivo, falava assim, operações sujeitas a submissão tributárias e as prestações sujeitas a submissão tributária. Nas alterações, para deixar mais guardado, eles aumentaram a redação, que ela ficou muito extensa, detalhando os tipos dos produtos, etc., né? Mas o que interessa para nós aqui agora é a questão que lá no finalzinho ela fala assim, nas operações, né, ela cita vários tal, e nas prestações de serviços sujeitas ao regime de submissão tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de tributação. Então, é bem o caso típico da substituição tributária. Aí, nas letras seguintes, que é a letra B, C, D, são várias numeradas, está citando o desembaraço aduaneiro, citando o diferencial de alíquota, que tudo está fora do Simples Nacional. Então, eu fiz essa menção para que vocês tenham, olha, tem a lei complementar que deu a condição da submissão tributária e a lei do Simples Nacional, ela faz a ressalva. Então, uma vez feita a ressalva, o Estado vem e faz a tributação. E aí, que é o item seguinte que eu cito para vocês aí, na parte da submissão tributária do serviço de transporte, é a Lei 11.651, que é o Código Tributário do Estado de Goiás, né? Lá no artigo 54, ele fala da substituição tributária, né? Da condição de substituição, fica atribuída ao contribuinte a substituição tributária, relativa ao imposto devido pela prestação de serviço de transporte, executada por qualquer transportador, atendidas as condições fixadas na legislação tributária e observado o seguinte. Então, o artigo 54 ele já existe lá no Código Tributário, né? Genericamente colocando a substituição tributária para a prestação de serviço de transporte. E aí, o inciso vem e faz a ressalva. Salvo expressa disposição em contrário da legislação tributária, a substituição prevista nesse artigo é opcional. Então, já estava na nossa legislação a substituição tributária, né, na lei, como opcional. Ela dava essa, mas ele falava assim, salvo expressa disposição em contrário da legislação tributária. Foi que aí é que veio o decreto para fazer a disposição colocando a substituição tributária do serviço de transporte. Então, a legislação, o regulamento, veio e trouxe essa informação. A alteração no regulamento nosso, ela foi processada por esse decreto 8.704. Não, mas do jeito que ótimo. Ele está relatando aqui, fica tá melhor. Aí, o decreto 8.704, ele alterou o regulamento. Ele foi lá naquele anexo 8º, que trata especificamente da substituição tributária, e ele, como eu comentei no início, ele revigorou o artigo 17. Né? E aí ele revigorou com o número de 17A. Né? E aí sim ele colocou, são substitutos tributários assumindo a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido
na prestação de serviço de transporte de carga, que contratar ou entregar por conta e ordem de terceiro, executadas por qualquer transportador, pessoa jurídica. Então, ele colocou a pessoa jurídica do transportador, né? Nessa situação, o contribuinte estabelecido neste estado. Então, o nosso contribuinte, que de regra geral é o remetente, né? É o remetente da mercadoria, como contribuinte, ele foi atribuída a substituição tributária da prestação de serviço de transporte, que ele contratar, que pode ser a cláusula CIF, né? Ou que ele entregar por conta e ordem de terceiro, quer dizer, foi o destinatário que contratou o transportador e pediu para ele, entrega aí que o transportador vai trazer para mim. Então, nessa situação, o nosso contribuinte, o goiano, que está fazendo a remessa, ele assume a condição de substituto tributário, né? Bom, vocês viram aí que essa questão da substituição tributária, ela veio e era para entrar em vigor 1º de setembro. Aí pediram um tempo, vamos entrar em vigor 1º de outubro. Foram novamente, né, reivindicaram, dá um tempo para a gente assimilar, para preparar. Os empresários estavam querendo definir entre eles qual que é o posicionamento, a questão do transportador estar ou não credenciado, né? Ou ele mesmo assumindo a substituição tributária. Essa situação, ela foi discutida com os dois lados do segmento. Todos eles foram recebidos na Secretaria da Fazenda, né? Foi discutida, foi atendido o pedido de prorrogação, né? Então, teve uma primeira instrução que prorrogou para 1º de outubro. E aí, a 1.294, ela dispensou até 31 de outubro de 2016, quer dizer, em consequência, prorrogou a entrada em vigor a partir de 1º de novembro, que é hoje, né? Então, essa é a 1.294 que trata desse assunto. E a 1.298 foi a última instrução que saiu, mas para dar orientações de procedimentos, como fazer. Olha, cláusula CIF, eu pago e como é que eu aproveito, né? Aí ela vem e explica, olha, você emite a nota de entrada, né? E ela falou muito aqui na operação interestadual, porque a operação interestadual é que é tributada, né? Bom, então ela trouxe algumas informações, muitos de vocês já tiveram a oportunidade de tomar conhecimento, né? Depois veio lá no âmbito interno da Secretaria da Fazenda, começou a vir os questionamentos das repartições fazendárias que emitem documentos, né? Olha, eu emito o documento, chega lá o remetente da mercadoria, o contribuinte, e fala assim, olha, não, eu ainda vou contratar. Não, eu vou contratar uma transportadora que tem credenciamento, né? Então, começou a surgir a demanda de informações para a gente lá, né? Falou, como fazer nessa situação, né? Então, a gente fez um memorando circular, já de comunicação interna, para dar essa informação, né, de que o funcionário que vai emitir o documento fiscal, ele tem que falar, olha, eu preciso, a legislação exige, eu preciso discriminar o nome do transportador, eu não posso ficar esperando o senhor definir se vai colocar a empresa X, empresa A, ou até mesmo passar para um autônomo, que na realidade, nas agenfas, né,
o que mais ocorre, é passar para um autônomo, né? E não empresa. Então, aí, naquele momento, não se cobra o imposto do frete, e depois ele também passa para o autônomo, que leva também sem pagar o imposto do frete, o Estado fica no prejuízo. Então, saiu um memorando circular orientando que o funcionário que vai emitir o documento, ele tem que exigir os dados do transportador para colocar na nota. E aí, se esse transportador for credenciado, tem um tratamento. Se ele não for credenciado, aí o tratamento é outro, já tem que efetuar o pagamento, né, na hora que está emitindo o documento fiscal. Essa é uma orientação interna que a gente fez, né? E depois a superintendência, verificando as dificuldades, e muitos transportadores estavam sem saber da situação, os próprios contribuintes, aí nós optamos por fazer a divulgação via um comunicado que chegou na mão do Everaldo, e o Everaldo falou: opa, preciso dessa turma vir aqui explicar como é que funciona esse comunicado, né? E é para isso que a gente está aqui batendo esse papo, né? Para dizer que o comunicado ele foi colocado no site, né? na primeira página da Secretaria da Fazenda, para todo mundo ter o alerta, de fato, 1º de novembro vai entrar em vigor, né? Vai funcionar, e não só colocamos no site, como enviamos para todos os contribuintes que têm o DTE, né? O domicílio tributário eletrônico, né? Então, todos os contribuintes, para ele alertar, saber, olha, está trazendo uma responsabilidade aqui para mim, né? Não é invenção do contador, né? Não é nada que está diferente. Tem uma informação que chegou aqui, né? E aí eu tenho um negócio aqui do transportador que é credenciado e o que não é. Então, já dá a opção para o contribuinte fazer a opção na hora de contratar o serviço, etc. Então, esse comunicado chamou a atenção, né, dessa situação. E aí, nós detectamos algumas situações, assim, a nível genérico, que a gente queria discutir com vocês, que são essas que a gente elencou aí. A primeira é o serviço de transporte referente à saída interna, quer dizer, a saída para dentro do Estado. Refrisamos, continua como antes a isenção do serviço de transporte de cargas destinada a contribuinte do ICMS. Aí tem o dispositivo, que é o artigo, né, do regulamento, do anexo 9º, que trata dos benefícios fiscais, fala dessa isenção. Então, a isenção na operação interna, ela existe, né? Nós vamos aproveitar ela quando o contribuinte assumir a condição de substituto tributário, ele assume a condição, mas ao mesmo tempo ela já é isenta, né? Então a situação ficou mais tranquila, né? Não tem questão de tributação a ser paga. A gente faz um comentário aqui, na substituição tributária é utilizada a isenção do ICMS. Inclusive no caso da transportadora do Simples Nacional, que informará a receita da substituição tributária no campo próprio do PGDAS, né? Então, olha, ela está prestando um serviço dentro do Estado, que é isento, né? E muitos de vocês que têm contribuintes nessa situação sabem, está lá até inclusive no perguntas e respostas, né? Está incluído lá, que a empresa do Simples Nacional, ela não está beneficiada daquela situação, né? Porque ele não foi um benefício exclusivo, com menção de que era do Simples Nacional. Isso está lá no perguntas e respostas. E hoje,
as empresas estão tributando, né? As empresas do Simples Nacional estão tributando. Ao passar para a substituição tributária, o substituto tributário vai poder aproveitar a isenção. E ela vai prestar informação, né, de que aquela receita que ele recebeu, né, que o outro assumiu a condição de substituto tributária, ela é de substituição tributária, ela entra como receita, mas não tem tributação pelo Simples Nacional. Menos mal. Daqui um pouquinho, deixa ele explanar mais, aí nós vamos entrando nas perguntas. O item 2. O serviço de transporte referente à operação de saída interestadual, que é para outro estado, que é o foco principal, né? Que é a questão da tributação, né? Então, nós temos na letra A questão do transportador pessoa física, o autônomo, né? Eu vou encaminhar isso para um autônomo, né? Olha, essa substituição tributária do autônomo, ela já é antiga, ela já está prevista há mais tempo. Ela está prevista no artigo 24, anexo 8º, que é o mesmo da substituição tributária, né? E ainda está lá previsto que tem a dispensa, inclusive, do conhecimento de transporte de cargas, pelas regras do artigo 264. Aí, o artigo 264, né, ele vem e fala, é dispensado o conhecimento de transporte de carga nos seguintes casos. Quando o remetente da mercadoria estabelecido desse Estado e inscrito no cadastro de contribuinte do Estado assumir a responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente na prestação de serviço de transporte, desde que faça a discriminação na nota que acobertar o trânsito da mercadoria. Aí vem a expressão ICM do frete de responsabilidade do remetente, o valor da prestação, cálculo do imposto, a alíquota aplicável, o valor do imposto, etc, etc. Então, essa situação com o autônomo, ela já estava prevista. Às vezes, muita gente nem sabia, né? Às vezes ia lá na Genfa, emitia, tirava, né? Outros não, deixava, mas essa substituição tributária, ela já estava prevista. E eu cito aí para vocês, inclusive, um parecer, que esse parecer, ele dá a informação de que essa substituição tributária é obrigatória, né? Então, é mais um dado, né? Quando a gente vai começar a estudar substituição tributária, frete, aparece tanta coisa, né? Vocês aí sabem melhor do que eu, né? Mas então, uma vez que ele assumiu a substituição tributária, ele vai pagar a cada operação? Não, a operação ela é mensal e o pagamento é no dia 10 do mês seguinte, né? Terminou o mês, no 10º dia do mês seguinte, né, está aí a disposição da instrução. E fazer constar os dados do transportador autônomo e do veículo dele, né, placa, aquela situação toda. A letra B, ela já traz a pessoa jurídica, né, que é o foco dessa substituição tributária, né? E eu fiz questão de mencionar aí, entre parênteses, o transportador pessoa jurídica, empresa grande, empresa média, empresa pequena, empresa do Simples Nacional, o MEI, né, o microempresário individual. Então, qualquer que seja esse transportador, né, pessoa jurídica, vai estar enquadrado nessa situação. Nós vamos ver uma situação aqui no final, as situações especiais, que vai tratar do MEI, uma situação específica, que é o CIMEI, né? Nós vamos discutir isso bem no finalzinho aí. Mas então, o contribuinte
grande, pequeno, médio, simples, nacional, qualquer contribuinte, quando ele contrata uma transportadora, pequena, grande e tal, o que ele tem que fazer? Ele tem que verificar se ela tem o TARI do logo produzir ou termo de credenciamento dispensando ela de ser substituído. E aí, ele verificou, olha, ela não tem. Se ela não tem, aí conforme a instrução determina, ele vai lá na informação complementar da nota fiscal, ICMS, do frete de responsabilidade do remetente. Ele está assumindo o encargo de pagar esse imposto, essa responsabilidade. E também, o pagamento é feito no dia 10 do mês seguinte, é mensal, também feito no dia 10, conforme a instrução está determinando aí. Mas e se ele verificar que ela tem o TARI, ou que ela tem o termo de credenciamento, o transportador tem o termo de credenciamento? Aí, ele consulta no site da Secretaria se o transportador está devidamente credenciado. Vocês, para fazerem essa consulta, orientem, né, os seus clientes, entrar no site da Secretaria da Fazenda, naquela barra lá de serviços, né? Ela foi adicionada, acho que está na última, né? É o último item, segundo o Paulo aqui é o 35, já colocou lá para você consultar se esse transportador já tem um credenciamento, né? Bom, ele confirmou, está devidamente credenciado, essa consulta é importante, né? Porque aí, a partir desse momento, a empresa se desincumbiu da obrigação de pagar esse imposto. Mas aí, ela precisa, para se resguardar, ir lá na informação complementar da nota, anotar o número do TARI ou do termo de credenciamento para dispensa de ser substituído, né? Então, termo de credenciamento, número tal, da empresa tal, os dados da empresa, tá, amarrou uma coisa com a outra, tá bom. Aí, a transportadora é que assumiu essa responsabilidade, né? E a transportadora, ela vai apurar esse ICMS no regime normal de tributação. Então, ela teve o credenciamento, deixou o substituto de fazer, transferiu para ela essa responsabilidade. O produto ou a prestação de serviço, ele está previsto, né, no anexo 8º como substituição tributária. Uma vez previsto como substituição tributária, ele está fora do Simples Nacional, como nós discutimos aqui no posicionamento. Então, a empresa vai assumir e vai fazer a apuração no regime normal de tributação, ainda que essa empresa seja do Simples Nacional. Essa empresa do Simples Nacional vai pleitear um termo de credenciamento, vai ser feita a análise. Como agora nós estamos em início de implementação do sistema, nós não temos dados, né, suficientes para conceder um credenciamento de imediato. Mas aí a empresa vai pleitear, nós vamos falar para ela que as informações, por enquanto, ainda não são suficientes, né, para analisar o posicionamento da empresa e que, no futuro breve, ela pode pleitear novamente, né? E lá na frente, quando ela vier a conseguir esse termo de credenciamento, ela tem que estar ciente que ela está credenciada, mas não significa que o credenciamento voltou o frete para o Simples Nacional, né? Então, o credenciamento só fez tirar da mão do substituto tributário, passar a responsabilidade para ela, mas para fazer a apuração no regime normal, né? É uma bomba atômica. Bom, vamos continuar. Letra C.
E se o remetente for produtor rural ou um eventual que emite nota fiscal avulsa na repartição fiscal e contratar, da mesma forma. Contratou uma empresa sem o TARI ou sem o credenciamento, aí o pessoal que vai emitir a nota avulsa lá na repartição fiscal, ele vai constar os dados do transportador e do veículo na nota e vai exigir o pagamento do frete no momento dessa emissão da nota, né? Então, se a mercadoria é tributada, ele já tributa a mercadoria na nota. E o frete, ele vai emitir um outro documento de arrecadação correspondente ao frete. Então, quer dizer, isso vai ser pago lá. Quem que vai fazer isso? É o produtor rural, que ele não tem prazo para apuração, né? Ele emite o documento na repartição e faz o pagamento lá. E se ele tiver o TARI ou o credenciamento de dispensa, aí o próprio funcionário, né, ao emitir, ele vai fazer. Foi aquele comunicado que eu falei para vocês, memorando interno, que a gente avisou, olha, vai pôr os dados, né, o cara vai assinar a nota que contratou, coloca os dados do transportador, né, e ele traz algum documento entre as partes, porque ele precisa, né, de trazer, você contratou, e aí? Contratou por quanto? Né, quanto que é isso? Quem que vai levar? Né? Então, a legislação já fala que quando você vai buscar uma mercadoria, a transportadora tem que emitir a ordem de coleta. Se você tem um contrato entre as partes, que é repetidas operações, você tem um contrato já que demonstra. Então, essas coisas vão vinculando. Ah, não, mas o transportador é daqui mesmo, então chama ele lá, que é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu preciso emitir a nota para emitir o conhecimento. Eu preciso do conhecimento para emitir a nota. Mas isso tudo se ajeita lá na repartição, né? Mas então, aí colocar nas informações complementares dessa nota, né, o número do TARI ou o número do credenciamento. Então, essas foram as situações mais comuns que a gente resolveu chamar a atenção, né, para buscar. Claro, vão ter várias situações distintas, né? Agora, nós detectamos algumas situações especiais que seria conveniente a gente conversar com vocês a respeito disso. O primeiro item aí é a questão do optante do CIMEI, né? Então, o microempresário individual, ele é uma empresa do Simples Nacional como outra qualquer, só que o volume de faturamento dele é menor. Agora, esse microempresário, ele tem a opção de se enquadrar no CIMEI, para poder ter o recolhimento fixo, um valor, né, determinado. E aí, quando ele faz a opção, ele só paga aquele valor. Então, se esse CIMEI, que assumiu a obrigação de pagar aquele valor, para ele não pode assumir a condição de substituto tributário e pagar imposto dos outros, né? Então, a própria lei complementar, né, ela veda essa aplicação da condição de substituto, ele como remetente, né, podendo ser substituído. O CIMEI pode ser substituído. Vamos dizer, o CIMEI transportador, ele pode ser substituído, né? Mas ele não pode assumir a condição de substituto tributário. A gente cita essa situação para lembrar, né, que, então, nessa situação aqui, quem prestar o serviço para um CIMEI, né, uma empresa, embora são poucas, né, faturamento pequeno, difícil, venda para fora, mas pode ocorrer, né? E aí, se o CIMEI contratou um transportador
e ele não pode assumir a condição de substituto, e o transportador lá também, ele não tem o credenciamento, né, para deixar de ser substituído, aí ele vai ser obrigado a fazer, o próprio transportador, a apuração normal daquela situação, tributação normal, né? Ele faz a tributação quando tiver um remetente que seja CIMEI, né? Se o contrário, o transportador for o CIMEI, até a gente perguntou lá, conversando com os colegas, né? O microempresário individual transportador pode ter? Bom, na teoria ele pode ter, mas pelo menos ele tem que ter um caminhão para prestar um serviço. Para pagar a prestação do caminhão já não dá, né? Então, é uma situação um pouco complicada, mas tem as situações aí. Caminhão velho. Usado, né? A outra situação, que é bem semelhante também, o remetente não contribuinte do ICMS não pode assumir a condição de substituto tributário, né? Então, o CIMEI não pode assumir a condição de substituto tributário. E o remetente, que for um não contribuinte do ICMS, olha, se ele não é contribuinte do ICMS, ele também não pode assumir essa condição. E nessa hipótese, se a transportadora tiver o credenciamento, ela já está automaticamente fazendo apuração e pagamento de tudo, né? Mas, se ela não tiver o credenciamento, aí ela vai ter que fazer a apuração no regime normal de tributação, aí voltando àquela mesma situação, ainda que ela seja empresa do Simples Nacional, né? Então, essa questão é a mesma, o CIMEI, o remetente não contribuinte do ICMS. E por último aí, a gente fez questão de frisar para vocês, é a questão da exigência de pagamento antecipado previsto na Instrução Normativa 598, né? Então, essa Instrução Normativa 598, ela lista determinados produtos e o serviço de transporte desses produtos, né? E também qualquer carga a granel, que o pagamento tem que ser antecipado. Essa já é uma instrução mais antiga, que está em vigor há algum tempo. Então, a empresa é obrigada a fazer o pagamento antecipado. E muitos desses já têm um credenciamento que dispensa ele da antecipação do ICMS. Então, se por acaso tem uma transportadora que está pedindo o credenciamento para dispensa de ser substituída, nós temos que olhar também se vai ser preciso o termo de credenciamento da antecipação do ICMS para aquelas situações que trata a instrução, né, 598. Né? Então, esse aí é só para chamar a atenção que ela é uma instrução específica, distinta, que trata de antecipação de pagamento. Isso aí ela trata de prazo, né? Então, nós falamos em substituição tributária e falamos quem assumir a responsabilidade tem até o dia 10 do mês seguinte para fazer o pagamento. Mas e se o produto ou o serviço tiver na instrução 598, ela falou, não é o 10º, não, é pagamento antecipado. Né? Então, quer dizer, essa situação é específica, né? E a outra instrução tratou da subção e essa aqui trata de antecipação. E é comum a empresa
pedir a dispensa, né, o TARI, para dispensar ela da antecipação e também dispensar a questão do frete. Que é outro termo de acordo especial. São dois temas distintos, né? Está previsto. Bom, de um modo geral, era um resumo, um apanhado que a gente tinha para passar. Antes de nós entrarmos em algum questionamento, eu quero registrar aqui a presença do nosso conselheiro do CRC, Djalma e o Maciel. Sejam bem-vindos. Obrigado por aqui. Agora, eu queria que você pudesse aí falar um pouquinho da presunção aí também. Você... Espera aí só. Prazer recebê-lo aqui também, o presidente do Sindicato dos Transportes. Diretor, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Porque tem a presunção dos 20% do crédito do ICMS aí. Ah, perfeito. Então, o substituto tributário, ao assumir essa responsabilidade de pagar o imposto, a própria instrução já veio e falou, olha, o crédito presumido você pode usar, né? A ideia do crédito presumido, muita gente fala, olha, mas se eu posso usar o presumido é porque eu tenho a opção de utilizar o crédito normal. Mas como você já está pegando, você está assumindo a responsabilidade, você não dá conta de identificar, não dá conta de ter documentação correspondente àquela prestação de serviço. Então, o presumido, ele supre tudo, né? Que é o 20% do valor que vai ser pago correspondente ali. E aí, o presumido, sempre a própria empresa, transportadora, assim, a gente entende que facilita sobremaneira, porque ela pode, a transportadora, ter vários tipos de operações. Num momento ela pode estar sendo substituída, e em outro momento ela pode estar tendo que contratou com um frete com uma pessoa não contribuinte, né? Ele contratou com não contribuinte, ele vai ser obrigado a fazer aquele pagamento. Na hora, para ele poder aproveitar crédito, ele tem que buscar o crédito específico daquela prestação. Ele não pode pegar, eu abasteci, eu comprei 10 mil litros de combustível, vou aproveitar o crédito de 10 mil litros. O mais correto é você estar com meio tanque de combustível e abasteceu, encheu o tanque, né? Aí você quer aproveitar o crédito todinho. Então, o presumido é a solução, né? Um outro, acho que o seu trabalho está excelente, explicado, fundamentado. Agora, o grande gargalho hoje, que teve inúmeras reclamações, que o remetente, por ser poderoso às vezes, ele quer transferir o poder do recolhimento do DARI para o transportador. E aqui no artigo 5º da Instrução 1298, está dizendo que o recolhimento do ICMS é de responsabilidade do remetente da mercadoria. Mas eles insistem, ou você tem o TARI, ou então não vou fazer serviço de transporte com você. Como nós vamos ficar nesse barulho aí? Espera só um pouquinho. É tipo assim, você não credenciou. Ah, como que foi? Não, lá é porque no site aqui, ó, ele acabou de falar que lá no item 35. Tem que ter inscrição, tem que ter inscrição. A lista. Relacionamento entre as partes. Não, mas deixa o Paulo explicar aqui, vamos ver. Bom, não, pessoal, é o seguinte, a gente entende, também tem essa preocupação, né? E é por isso que os técnicos da Secretaria da Fazenda estão estudando todos esses questionamentos, e a própria Secretaria da Fazenda tem recebido essas demandas, né? É uma relação comercial que, assim, obviamente, com a instrução, a Secretaria da Fazenda está, de uma certa forma, interferindo, né? Não é esse o objetivo, né? Mas são assuntos que ainda estão sendo tratados, né? E aqui, nesse primeiro momento, como teve uma reunião
recente entre o superintendente da Receita e a secretária da Fazenda, ficou decidido que iria se implementar agora em 1º de novembro e que estaria estudando outras questões que pudessem vir essas demandas, né? Por enquanto, é isso que temos. É porque hoje, pelo que foi me informado e me questionado, que existia vários caminhões parados em virtude desse questionamento, porque o remetente é de obrigatoriedade do remetente fazer o recolhimento, ou então constar que ele era o substituto, e não foi possível realizar o transporte porque ele estava exigindo do transportador o recolhimento para acompanhar. Espera aí só um pouquinho, para levar o microfone para você. Né? Aquele lá. Corredor do meio. Beleza. Lá em cima. Ô, Ronaldo, lá em cima. O diretor do Sindicato dos Transportes lá. Veja bem, o problema maior que está surgindo nessa questão que o senhor está colocando é exatamente a contabilidade. A contabilidade que tem sido o problema que nós, transportadores, estamos tendo, de fazer com que o embarcador fique como substituto. Porque quando chega a instrução normativa, o pessoal do transporte, da logística vê, chama o contador torce o bico. Nossa Senhora, vai dar trabalho demais para nós. Contrata quem tem TARI. Nós não podemos assumir isso aqui, que vai dar. Nós vamos ter que contratar mais gente na contabilidade para poder assumir isso aqui. O sindicato, eu só discordo um pouquinho. É lógico que o contador vai orientar o cliente na medida do possível. Agora, tem que fazer a interpretação da legislação. Agora, obviamente, na orientação dele, de contratar um que tem o TARI, obviamente vai tirar obrigações acessórias e muito dele, inclusive do sistema. Mas agora o contador ser exclusivamente o responsável, eu vou discordar em parte. Não, mas isso nós vivemos na prática, em todas as grandes empresas que nós trabalhamos lá. Toda a única consulta que o pessoal estava fazendo, vamos ser substituto ou o quê? Chama o contador, chama a contabilidade. Não vamos ser substituto, porque esses 20% que o Estado está nos concedendo de crédito presumido, não é interessante, vamos ter que contratar mais pessoas para poder cuidar internamente aqui da operação, e isso que tem dificultado a aceitação, no primeiro momento, do contribuinte substituto. Eu acredito até o seguinte, eu mexo com transportadora, e o quesito que levou a nossa transportadora a fazer o credenciamento foi questão de logística. Se nós não fizéssemos o credenciamento, hoje nós estaríamos com os caminhões todos parados na barreira, porque os nossos clientes não querem emitir. E você mostra a legislação para eles, eles não interessam. Então faz o credenciamento, me dá o número do credenciamento. Entendeu? Então, acho que até, igual o Paulo falou, até que se organize e as coisas sintam no lugar, quem tem credenciamento nesses 2 meses agora, acho que vão pegar mais cargas. Certo? Vão faturar melhor. Agora, o pessoal que não fez o credenciamento, principalmente porque as empresas do Simples que não tinham recolhimento, vai ter que fazer o recolhimento. Então, quem vai ser o recolhimento? Agora, é outra coisa que você citou do contador. O contador, ele está onerado com honorários baixíssimos, mas e se as empresas do Simples tiverem que recolher e eu tiver o credenciamento, eles me der o credenciamento, eu vou ter que fazer apuração de ICMS, substituição tributária. Né? Mas nós, inclusive, o sindicato encaminhou para o Paulo e para o Elias uma solicitação da informação das informações ali no campos acessórios, para dispensar, no primeiro momento, do substituto, ter que informar valor de frete, base de cálculo, porque existe uma complexidade que muitas das vezes o contribuinte não tem, ele não sabe na hora quanto vai ser o frete que ele vai pagar, que é justamente onde o pessoal da contabilidade reluta, né? Em ter que talvez fazer esses cálculos para poder passar, para poder emitir a nota fiscal. E, posteriormente, esse valor ser
informado para o contribuinte para ele poder lançar no campo da nota fiscal. Aí nós não recebemos ainda a solicitação aí da secretaria, se seria possível ou não. Nós estamos estudando qual que é a melhor alternativa, né? Eu e o Elias já discutimos, inclusive, são pontos realmente que às vezes nós vamos ter dificuldade, não sei, uma nota complementar, assim, mas eu não queria entrar nesse nível de detalhe aqui, porque assim, eu acho que não é o fórum para a gente ficar esmiuçando demais, né? Preenche um campo e tal. Eu entendi bem as suas perguntas lá, nós passamos para o setor competente, que é a orientação tributária, para responder, e lógico que nós estamos discutindo também para achar uma alternativa enquanto não se melhora aí a legislação. Deixa eu... Ronaldo, o Maciel quer fazer uma pergunta aqui. Aqui embaixo. O Maurinho está aí, ó. Nossa. Carregador. Bom, boa noite, boa noite a todos. É um prazer voltar a essa casa e Você nasceu, assunto. Nasceu aqui, né? Com certeza. Porque nós começamos as palestras aí, daí para o mundo afora, né? Graças a Deus. Cumprimento o Paulo, Elias, já assisti curso com Elias há muito tempo. Eu vi as normas e vejo um problema seríssimo em relação ao que vocês estão fazendo com as empresas do Simples. Apesar que eu sei que tem empresa do Simples, que tem muito contribuinte ruim, que tem contribuinte que estoura o limite, que está sonegando imposto, a gente sabe disso. Mas os bons aqui vão pagar pelos ruins. Isso é tão terrível para as empresas do Simples Nacional como aquele DIFAL que foi criado, aquele maldita cláusula nona do convênio 92. Aquilo ali é de uma insensatez assinar aquilo no CONFAS, tanto é que teve vida curta. E eu sei que muitas fazendas eram contra aquilo ali. Elogio bastante o Estado de Goiás, que a lei do Simples tem muita perversidade para o contribuinte. Esse artigo 13 aí, ele é muito perverso com o contribuinte do Simples. A lei complementar dá esse direito. E Goiás eu elogio, porque é um estado que coloca pouco produto na submissão tributária. Porque se colocar produto na submissão tributária para a empresa do Simples, é o fim. Arrebenta, acaba com o benefício dela a nível de ICMS. Nós sabemos disso. E São Paulo coloca muito, Minas coloca muito, e Goiás coloca poucos produtos e tem poucas antecipações. Hoje nós temos antecipação da farinha de trigo e do arroz, comprando de outros estados. Nós sabemos que tem muitos estados aí que trabalham com muita antecipação. Você pagar uma antecipação que tem previsão legal, é verdade, e depois ainda pagar o ICMS dentro do Simples, é triste. O que eu vejo aqui, para a empresa do Simples como remetente, criar uma burocracia para ela, na condição de substituto, a lei do Simples, a ideia não é essa. Você cria uma burocracia para a empresa do Simples remetente ser substituto de um frete. É mais ou menos igual quando ela vendia para fora para não contribuinte, por causa daquele DIFAL lá, que ela tinha que fazer e calcular, e tanto por cento para Goiás, e tanto para outro estado, e mais fundo de combate à pobreza. O Simples não é isso, pessoal. A lei do Simples é tão simples, que se ela fosse simples, não é de manual. Ela é hoje cada dia mais difícil, mais enrolada, mais complicada, e a cada dia que mexem nela estão complicando mais a lei do Simples. Conseguiram agora com a lei 155 complicar o que já era complicado. Conseguiram. A lei 155 tem muitas complicações ali. Não, 155, lei complementar que eu estou falando, que alterou a lei do Simples. Estão conseguindo ao longo do tempo piorar o que era bom na lei 123. Tinha alguns defeitos, mas muita coisa boa veio e muita coisa piorou. O que eu vejo aqui, que vai... Tudo bem, tem previsão, sim, lá no artigo 13, inciso 7, parágrafo 1º aqui, para cobrar tudo isso do Simples mesmo. Está bem no finalzinho, depois todos aqueles produtos falam do serviço de transporte, serviços, né? Agora, o que eu vejo? Primeiro, a empresa do Simples está passando por regime normal o frete. Vocês estão acabando com aquelas alíquotas de 1,25 e 3,95 da empresa do Simples. Isso vai tirar a competitividade dela, vai gerar onerosidade, vai tirar a competitividade. Para mim, as empresas do Simples hoje, transportadoras que vão sobreviver, que estão no mercado interno.
Mas fazer transporte interestadual hoje no Simples vai ser muito difícil. Primeiro que as pessoas, como o diretor falou, elas não vão ser contratadas, porque vai priorizar quem tem credenciamento. Aí ela perde mercado, perde competitividade. Será que é isso que a lei do Simples preconiza? Que o presidente do Sebrae tanto bate, que é a FIF. Meu Deus, está faltando a FIF nas repartições. O AFIF é um defensor intransigente das mudanças boas para o Simples. E nós estamos acompanhando aqui, na parte do ICMS e do frete, eu vou falar uma coisa, eu só consigo acreditar nessa norma e defendendo os interesses do Estado se tivesse tendo muita, mas muita sonegação por parte de empresas do Simples Nacional. Porque para as outras, eu tenho 2 transportadoras que não estão no Simples, não mudou nada. Eu fui lá, fiz meu tempo de credenciamento, vai continuar o que eu era. E para o Simples piorou, e muito. Então, veja bem, uma empresa normal, lucro presumido real, eu tenho transportadora, o que mudou para mim? Nada. Fui lá, fiz um termo de credenciamento, o imposto que eu pagava já embutia no meu preço, agora o Simples, pagando ICM normal, pensa numa transportadora que estava pagando 1,25 de ICMS, uma pequena transportadora, agora vai pagar 12, dá um crédito presumido de 20, vai pagar 9,6 de carga tributária. Então, na verdade, a norma veio e quem pagava imposto em dia e estava fora do Simples, faz o credenciamento, não muda nada. Os que não conseguem credenciar porque está vindo adimplente, vai sofrer a questão de ser substituído, mas as empresas do Simples, elas não podem fazer nada. Mesmo se ela fizer o credenciamento, pelo que eu entendi, ela vai pagar o ICM normal e depois excluir o ICM lá dentro do Simples, é isso? Vai excluir aquela pequena alíquota? É. Então, não tem benefício para ICMS mais para as empresas transportadoras dentro de Goiás que fazer transporte interestadual. Marcelo, acabou. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Sim. Me permita. Uhum. O Elias falou do artigo 13, Sim. lá embaixo. Sim. Falou do artigo 179. Uhum. Eu pergunto, Marcelo, você que é advogado, né? Sim. Eu pergunto, lá na Constituição... Contador primeiro, tá? Contador primeiro. Veio depois. Tá bom, mas ó, nesse tributário, se você... Lá no artigo 179, está bem claro, o Elias falou bem claramente. As empresas são... O Estado, a União, o município, é obrigado a dar um tratamento diferenciado para a Simples Nacional. Isso. É claro que a lei falou que ela está fora do Simples, tá? Tá. Mas vai lá e coloca uma alíquota menor também. Ué. Eu pergunto, ele ficou igual, Elias? Ficou pior ainda, certo? Aleijou totalmente a Simples Nacional. Eu perguntaria, em sã consciência, quem é empresário vai contratar uma firma nacional? Não vai. Não vai. Ela perdeu competitividade, é isso que eu afirmei. Ela está perdendo mercado. O Simples veio para estimular as microempresas e não para desestimular suas operações e prestações. A ideia, nós estamos na contramão da legislação do Simples. O Simples foi criado para estimular pequenas empresas, formalização de emprego, e hoje as empresas do Simples... se eu tivesse transportadora hoje, sim, se eu tivesse pequena transportadora, sabe o que eu ia fazer? Uma empresa do Simples em Goiás, e se eu fizer transporte para o Tocantins, eu ia abrir uma empresa do Simples no Tocantins e fazer transporte interno. É evidente. Eu não vou ficar em Goiás fazendo transporte para o Tocantins e pagando 9,6 de ICMS. Ou vai para Minas Gerais. Minas Gerais. Mas é Minas óbvio. Gerais. Olha aqui, Minas mas Gerais. É óbvio. O Minas Gerais está falando que só essa substituição tributária ela só vai acontecer para os autônomos daquele que tem inscrição. Está aqui, ó. Minas Gerais. Vamos buscar a aplicabilidade da legislação e não vamos discutir o dispositivo legal, não? Porque, sim. Né? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, esse segmento, talvez seja uma pergunta picante. Esse segmento estava tão ruim que mereceu um tratamento tão duro, principalmente para as empresas do Simples Nacional, Elias. O segmento estava, digamos assim, vou usar um termo aqui estranho, esse segmento estava tendo uma margem de arrecadação muito baixa dentro da Cefaz para merecer um tratamento tão duro assim, e esse tratamento duro veio de encontro exatamente às empresas do Simples, que vão ser as grandes prejudicadas nesse processo. Estava tendo isso lá dentro da Cefaz. Estatisticamente, a arrecadação nesse segmento caiu, transportes. Olha, assim, a motivação que levou a fazer a legislação, a gente não tem esse conhecimento. Obviamente que foi consultados dados, né,
para que tivesse a aplicação dessa legislação. Agora, não é isso no Brasil todo, eu participo de reuniões aí no Brasil todo, não é muito difícil de você perceber a questão do simples virou um negócio assim, né? Abriu um caminho muito fácil e esqueceram que tem que acompanhar o que está acontecendo com o simples. Quando os estados, São Paulo, Minas Gerais, você falou muito bem, o que você falou aí é irreparável, o que você falou é isso que aconteceu mesmo. Os estados criaram, vamos sair da substituição tributária. Ou seja, então criou-se uma situação do simples e que parece que ficou pior, né? A não ser para os impostos federais, contribuições, para o ICMS, ficou isso aí mesmo. Eu fiz uma simulação num transporte de R$1.000 para a empresa do Simples, que estava pagando o ICMS de 2,58. Isso dava R$ 25,80. No regime normal agora, ele vai pagar 1.000 vezes 12, 120. Vai otorgar um crédito de 20%, de 120, que dá R$ 24,00. O ICEMA recolher passou para R$ 96,00, equivalendo a 9,6% do valor da operação. Ele vai ter que subir o valor do transporte. Se ele encontrar alguém que queira contratar um que não é credenciado, ele vai ter que subir o valor do transporte, perdendo competitividade, porque senão a margem de lucro dele vai zerar. A carga subiu de 25,80 para R$ 96,00. Um frete de R$1.000, hein? Deixa eu ouvir o Fábio aqui. Está aqui o demonstrativo. Em primeiro lugar, agradecer o doutor Paulo Aguiar, o doutor Elias Cristo, que estão aqui pela boa vontade, né? Não são eles os culpados disso aqui, tá, pessoal? Então, eles estão aqui sem remuneração, sem nada, pela consideração com a categoria. Muito obrigado. Só em parte. Então, pessoal... Só em parte, né? É só ratificar as colocações que foram feitas. Vamos ouvir aqui, pessoal. E dizer o seguinte, que, Maciel, que assim como o DIFAL se conseguiu eliminar, eu acredito que um movimento das empresas do Simples Nacional pode tentar também conseguir eliminar. Minha sugestão era alterar a IN 1298 e dizer que não aplica para as empresas do Logo Produzir, nem quem tem termo de credenciamento e nem para as empresas do Simples Nacional. Porque é o seguinte, gente, aqui, uma medida dessa aqui, o Estado, o Estado tem que entender o seguinte, isso aqui vai ser efeito dominó. As empresas do Simples Nacional são as que mais empregam. Até nós, contadores, vamos sofrer com isso aí. Porque, na maioria, 90% dos nossos clientes, 95% são o Simples Nacional. Ou seja, nós vamos ficar assistindo uma queda em dominó aí. Transportadora, pai de família, empregado, contador, por aí vai. Depois nós vamos ver o aspecto político. Vai falar mais alguma coisa, Marcelo? Não, tranquilo, eu agradeço. Leva pro rapaz lá. Eu agradeço. Não, nós que agradecemos. Rapaz lá no fundo. Fala seu nome para nós depois. Meu nome é Wellington, eu tenho uma empresa de transporte, não entendo muito de lei. Mas, assim, com tudo que vocês falaram aí da Secretaria da Fazenda, vai me restar uma situação. Acho que é fechar a empresa. Porque o que acontece? Eu tenho uma empresa do Simples, acreditei no Simples. Portanto, foi sempre pregado que eu teria um tratamento diferenciado para isso. Tento o credenciamento da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda vira para mim e me fala o seguinte: você tem um tratamento especial, portanto, eu vou tirar de você e passar para o outro contribuinte, porque eu também sou contribuinte. Vou passar para o outro contribuinte fazer o pagamento do seu ICMS, sendo que eu pago minhas contas corretamente. Então, se tem alguém que está deixando de pagar, eu vou ter que pagar por essas outras pessoas. Então, eu entendo da seguinte forma. Por que a pergunta também? Quando eu sou do Simples, faço o pedido de credenciamento, foi me negado. Foi me negado. Então, quer dizer, mesmo que eu possa fazer esse regime diferenciado, eu fui negado pelo Simples, no meu credenciamento. Então, assim, aí a concorrência, ela passa realmente a ser desleal. Por quê? Veja bem, quando eu faço um trabalho fora, eu trabalho com o meu cliente lá, eu fecho um contrato com ele. A pessoa que está vendendo aqui, ela é o seguinte, ela não sabe nem dos meus valores com ele lá, é entre eu e ele. Então, olha a dificuldade que se cria para poder chegar a um valor.
Então, assim, eu até entendo quando você fala assim, emitiu a nota, botou o nome da transportadora, poxa, está lá meu nome, eu tenho que assumir minhas responsabilidades. Então, agora a questão é, se eu fiz o pedido de credenciamento sendo no Simples, poxa, eu acho que no mínimo tinha que aprovar esse credenciamento para mim poder fazer esse tratamento diferenciado até. Eu acho que tem uma solução para esse negócio, porque realmente, gente, vocês acabaram com a empresa do Simples. É a minha posição como empresário. Vocês realmente judiaram conosco. Mas como o Elias falou aqui, se as empresas do Simples que fizer o credenciamento, vão ter que fazer uma apuração do ICMS e recolher. Quer Mas está sendo negada. O credenciamento nessas alturas é mais trabalho para você ainda, porque você vai ter a responsabilidade de fazer o recolhimento que você não fazia. Sim, todo jeito está acabando com a gente. Deixa o Maurinho aqui, ó. Essa menina pediu primeiro aqui, eu passo para você. Fala seu nome aí, ó. Fala seu nome para nós. Aline. Aline. Vamos ouvir a Aline aqui, ó, pessoal. Eu queria saber com relação ao vencimento, porque ano passado alterou, né? A instrução alterou a 1242, ela alterou o vencimento para o dia 5. E lá prevê também a substituição para o dia 5. Alterou todos. Então a gente ficou confuso. Se vai ser dia 10 ou alterou todos para o dia 5. Não, houve alteração. Porque como ele compilou lá, né, na legislação, mas houve alteração, é o dia 5 mesmo. Né? Por enquanto, até o... É dia 5, né? Mas isso foi todo o calendário que foi antecipado, né? Inclusive o setor empresarial está pedindo para voltar ao dia 10, né? E nós também estamos até querendo, porque como servidor público eu recebo dia 10 e queria receber dia 30, né? Então o dia que eu voltar ao calendário, talvez é porque tem a condição de passar, mas por enquanto a resposta da secretária foi negativa, falando que esse recolhimento que é dia 5 é justamente o recolhimento que é pago a folha do dia 10, né? Então era só para justificar. Como aqui é um tratamento especial, não é o dia 10 mesmo, não? É uma apuração especial. É o dia 5 mesmo. Dia 5. Então o Zé Walter aí com a pergunta para nós. O Cristo até brincou aqui, que eu tinha falado com eles, se eles tinham vindo com colete, né? Aí ele fez assim, ó. Mas a pergunta é o seguinte, e eu sei que vocês têm esses dados. Quanto representa as transportadoras do Simples em faturamento em relação ao universo de transporte em Goiás? Não, esse dado a gente tem, mas eu vou ficar devendo ele, que de cabeça assim a gente não tem, não. Viu? Fala. Pode. Às vezes vocês têm mais esse conhecimento. Espera só um pouquinho. O Everaldo vai responder aqui. Você leva o microfone lá para aquele rapaz lá. Olha, colega lá. Não é só no setor Vamos ouvir aqui, pessoal. Olha, não é só no setor de transporte, não. Em todos os setores. É uma cadeia. Olha bem, estatisticamente está decidido, ó, que 0,01% das empresas recolhe 67% dos impostos. Sabia disso? Sobrou 99,99% para recolher quanto? 33% dos impostos. Vocês estão aqui, Péricles está aqui, nosso colega Paulo está aqui, por causa de quem? O caso dos 32. Agora, é prejuízo para o Estado cobrar os 32? Certo? Poderia largar de mão de ensino nacional, largar de tudo, certo? E recolher só os 67% e não levar prejuízo para ir atrás dos 32%. O que acontece? Porque, deixa eu terminar, por favor, ali. Por que existe o ensino nacional? Me respondam. Por quê? É o social, gente. Gerar emprego.
É o social, o exílio de estimação para o social. Nós estamos aqui por causa do social. Agora, infelizmente, Cristo, você não tem culpa do caso, o Paulo não tem culpa do caso, mas, infelizmente, o Estado de Goiás alejou esse danado Simples Nacional que dá emprego para nós, que todos vocês estão aqui é por causa do Simples Nacional. Ou vocês estão aqui por causa das grandes empresas? Não. Infelizmente, é isso que acontece. Então, eu respondo para você, representa 0,1% dos impostos. Então, essa que representa. Então, ele poderia levar, não recobrar isso, e levava lucro, porque a despesa é maior de cobrar os 32 do que cobrando 32. Só a situação nossa é essa. Agora, nós estamos aqui por causa disso, infelizmente, desculpar, vocês estão aqui, certo? Eu agradeço imensamente vocês estar aqui, vocês sempre que a gente chama, vocês estão à disposição de estar aqui. É claro que vocês não têm culpa do caso, mas você falou que tinha uma culpazinha que vocês fizeram negócio, né, para? Mas, seguinte, vamos pensar nisso, certo? Vamos pensar naquele contabilista lá atrás, que a firma dele do Simples Nacional vai acabar. Certo? Cuidado que a gente pode, nós contabilistas, pode perder a empresa e também perder o nosso emprego também. E assim, só para complementar o que você falou, Geraldo, nada impede que mais a legislação mude para fazer essa diferenciação, sim. Né, da microempresa. Eu sempre falo que eu sou também da época do Elias, lá da Delegacia de Goiânia, que a melhor legislação que tinha dos estados era da microempresa de Goiás. Sim. Tanto é que ele 2007. Foi copiado muito, né? Inclusive o MEI, né? O MEI era uma iniciativa. Na Estutari, né? Exatamente. Da TEP, né? Exatamente. Então, assim, complementar, hoje, eu não sei, porque perguntou em faturamento, né? Eu sei que hoje nós estamos arrecadando, em termos de Simples Nacional, e você não tem como fazer uma diferenciação muito escalonada, nós estamos recolhendo em torno de 40 milhões mês, né, do Simples Nacional. Numa arrecadação de 1 bilhão e 200 milhões mês. Nada. Só para dar um valor para vocês de recolhimento. Eu acho o seguinte... Se dobrar é pouco, né? Como diz o... Né? É o seguinte, nós estamos reclamando com razão, tudo, mas eu acho que não somos nós que temos que brigar para os empresários. Os empresários têm que se doer também, e não tem um empresário aqui só que está se manifestando. Nós estamos aqui buscando a aplicabilidade dessa lei e como aplicar. Então, nós estamos perdendo a oportunidade aqui de buscar isso para nós, no momento. Tá? Colega aí. Meu nome é Vilmar. Eu sou contador de uma empresa normal, e nós fazemos aproveitamento do crédito, do ICMS, do combustível. Eu queria saber se eu posso continuar. E a segunda pergunta, lá na Cefaz vão ser monitorados esse termo de credenciamento mensalmente. Por exemplo, se um mês eu for excluído, no outro mês, se eu resolver o motivo lá que eu fui excluído, eu posso fazer o termo de credenciamento novamente? Como é que seria isso, as duas questões? A primeira pergunta é tranquilo, até o conselheiro aqui, eu esqueci ele já tinha falado, né, não muda nada, a mesma sistemática. O credenciamento, os critérios são objetivos, né? É aquela questão, pagamento em dia e não ter débito escrito em dívida ativa. Resumindo, basicamente, são esses dois critérios. Quem atingir esses objetivos aí deve ser credenciado. E vai ser rodada sempre, mensalmente, malhas para ver se está cumprindo esses requisitos. Não sendo cumpridos os requisitos, vai ser suspenso de ofício o credenciamento, né? E, tão logo reative a condição, volte à condição que deu a oportunidade de ter o credenciamento normal, mês seguinte está credenciado novamente, sem problema nenhum. Colega lá atrás, lá para nós. Espera só um minutinho. Tão logo saneio aquilo que impediu do credenciamento, né? Obviamente que a gente vai rodar essa malha com prazo aí fixo, né, para que não possa estar dando tanto transtorno. Meu nome é Anderson. Pegando a pergunta dele ali, eu tenho uma empresa também, só que ela está credenciada na 598, né? E eu pedi para fazer a consulta lá em Morrinhos, eles me informaram que eu não preciso de mexer no credenciamento. E pelo que eu entendi da explicação dele, me parece que eu tenho que fazer um novo, né? Do transporte tem que fazer, são os dois credenciamentos, tá? A gente vai passar orientação,
É aquilo que a gente falou, às vezes é um servidor que não está ainda bem informado das mudanças e acaba ele fazendo a própria interpretação lá. E a gente tem reiteradamente passando informações para que isso não aconteça. Você pode retornar com a gente lá, com eu e o Elias, que a gente vai passar essa informação, apesar que eu imagino que já tenha esse conhecimento lá, que a gente passou essa informação. Maurinho aí, ao lado aí. Tem. Espera só um pouquinho. Para falar, seu nome, por favor. Boa noite, meu nome é Sandro. Paulo, sobre as empresas que têm termo de acordo para ser substituto tributário do ICMS do Fred, como que fica com esse credenciamento? Tem que obter o credenciamento, né? É apenas as empresas do log produzir, né, que não precisa, é o TARI do log produzir. Fora isso, é o termo de credenciamento. Eu estou querendo te dizer do tomador do serviço. Ou, por exemplo, a indústria, ela toma o serviço da transportadora. Não, aí já é normal, né? Ela já é. A lei também já veio só para falar que ela é substituto tributário. O TARI aí só está sendo mais um reforço, né? É porque no comunicado lá 2, ele fala na letra B, se consultar e tiver positivo, a transportadora tiver credenciada, e ele que vai ter que fazer a apuração. Maciel está ali, verso. Enquanto eles procuram aqui, repete a pergunta para nós, mais para os internautas aqui. O tomador do serviço seria a empresa, a indústria. Ela tem termo de acordo de substituto tributário do ICMS de frete, correto? Só que no comunicado lá 02, eu não sei se é letra A ou letra B, ele fala que se for positivo o credenciamento da transportadora, a transportadora que fará a apuração do ICMS. Certo? E como que fica o termo de acordo da indústria? Ela já tem um TARI para ser substituto. Vamos dizer que já está aplicando. O transportador tem o credenciamento. Qual que vai prevalecer? Eu acho que aí os dois... Tanto faz, né? É porque ela já está aplicando. É específico, né? Então, a gente está entendendo, nesse caso específico seu, né? Porque, quer dizer, se a transportadora ela tiver o termo de credenciamento, você fala, ela assume a responsabilidade, né? Ela mesma vai fazer a apuração dela. Mas a remetente, a empresa, ela possui um TARI específico para assumir essa condição. Nós estamos entendendo que não mudou. Ela ainda pode continuar com esse TARI para ser o substituto, e ela que vai ter que passar essa informação para a transportadora, né? Que nas situações com ela, que prevalece é o TARI dela, que ela está assumindo a submissão, que ele é bem específico, né, para essa situação. E não mudou, a legislação não mudou, continua, qualquer outra empresa pode assumir a condição de substituto mediante termo de acordo. Tá, então o remetente da mercadoria na nota fiscal de venda, então, não tem que destacar o credenciamento dele? Não, ele vai citar o TARI dele, que ele assume a responsabilidade. É um TARI específico. Ok, né? então. E ele passa essa informação para o transportador, porque ele tem que estar documentado, né? Que, olha, naquelas operações com aquela empresa, ela assumiu a responsabilidade em função do TARI. E o TARI está ativo, está ok, não tem problema nenhum. É porque anteriormente ele só colocava no conhecimento de frete, falando que o remetente seria obrigado ao recolhimento do ICMS substituição. Conforme TARI tal. Número pode, tal. Pode continuar colocando no conhecimento lá essa informação. E como que como o conhecimento ele é eletrônico, isso não vai ter nenhum problema para ele na hora de emitir? Não tem não. Vai estar lá num campo específico essa observação, né? Tá ok, então, obrigado. Quer falar aí, Otávio? Traz um Otávio aqui, fazendo favor.
Boa noite, Cristo. Meu nome é Otávio, sou diretor aqui do sindicato. Obrigado por ter vindo aí, Paulo. Eu trabalho muito para sucateiros. Aquele pessoal que carrega o caminhão na sexta-feira e termina no sábado, à tarde, de fazer o carregamento. E a gente está dentro da exigência da Instrução Normativa 1598, que a gente tem que recolher o ICMS do frete antecipado. Normalmente, os transportadores são pessoas autônomas. E a gente faz o recolhimento do DARI, do frete antecipado, utilizando aquela pauta determinada pela Secretaria da Fazenda. Bom, pergunta. Nós podemos continuar fazendo desta mesma maneira ou vai haver alguma modificação a esse respeito? Com eu mesmo, a minha empresa, pode fazer esse recolhimento? Porque, normalmente, sábados, às 15 horas, por exemplo, está tudo fechado, né? A gente pega, emite o DARI, faz o pagamento por internet e despacha o caminhão. Assim está sendo feito. E acredito que não tenha dado problema, porque está correndo tudo normal. Procedimento está correto e continua assim? Não tem problema nenhum, né? O procedimento é esse mesmo. Antecipado é bom que seja antecipado mesmo. Né? Posso utilizar a pauta? Pagamento. A pauta a gente sabe, parece que ela está um pouco desatualizada, tal, né? Mas rapaz, eu só fui conversar e você vai aumentar a pauta? Tá lá, a pauta está lá, tem que seguir, né? O transportador, você é pessoa jurídica ou física? Pessoa física, normalmente autônomo. Mas é isso. Ok. Enquanto estiver lá, está valendo. Eu quero deixar um questionamento aqui no ar, aproveitando o Maciel aqui como consultor e os dois superintendentes aqui. É o seguinte, eu acho que o Estado abriu uma brecha aí que a Receita Federal pode questionar. Porque eu vou destacar o meu conhecimento sem destaque do imposto. Certo? Não estou cobrando imposto, mas tudo bem. Mas o meu remetente lá, o meu tomador, vai pagar o imposto. A minha base de cálculo para imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, seria lá embaixo. O que é que vai acontecer? O credenciamento para mim é prejuízo. Certo? Eu vou vou emitir o meu conhecimento sem tributação, minha base de cálculo para os impostos federais vão cair lá embaixo, e eu fiz o credenciamento da minha empresa simplesmente por causa de logística. Porque que eu gostaria que o Paulo e o Elias deixassem cristalino aqui para os internautas que nos acompanham, que eles tenham poder, certo, de conhecimento da legislação, proibir os remetentes de obrigar o transportador a fazer o recolhimento, porque todos os clientes tomadores de serviço estão querendo empurrar esse serviço para as transportadoras. E é um serviço exclusivamente do remetente da mercadoria. Então, eu gostaria que você desse essa palavrinha aí. Você está sendo filmado aqui, certo? E isso vai gerar para mais de 5 mil espectadores aí. Gostaria que você fizesse essa mensagem para nós, em nome dos contadores e das transportadoras. Não, é o que diz a norma, né? O único momento em que vai afastar é quando ele tiver o credenciamento. Fora isso, não tem opção. Né? Então, é o que está previsto aí, ele é o substituto tributário, né? E nós temos conversado com os tomadores de serviço para que ele assuma essa condição. Isso nós temos discutido bastante. Está na lei, era, né? era até o que nos interessava, né? Até esqueci seu nome? Maciel. O Ricardo lá, ele esteve conversando com a gente, falou, nós também não queremos credenciamento, põe tudo lá para o tomador do serviço, que para nós é mais interessante. Né? Quer dizer, é uma coisa que pode se evoluir. Né? Vamos. Espera só um pouquinho, fala no microfone aí para nós. Você colocou aí agora o seguinte, eu até falei com eles que haveria uma redução na base de cálculo se excluísse o ICMS do frete, no caso, se o tomador do serviço ficasse como substituto, mas não. A Cefaz passou lá para o nosso
departamento lá? Para o sistema lá que... Jurídico de vocês? Não. Quem emite o conhecimento de frete, ele está embutindo. Ele está embutindo o valor do ICMS e não está tendo Mas eu não vou recebê-lo aí. Mas ele tem aqui o valor líquido. Se você quiser ver aqui, é uma novidade que chegou hoje lá para nós. Você está entendendo? Você podia levar para ele lá, para ele olhar no campo lá. Você vai ver que está o valor com o ICMS. Porque a legislação estadual fala para mim emitir o conhecimento sem destaque do imposto. Observa na substituição, como é que ficou? Não vai ter essa queda de base de cálculo para o imposto, para fins de impostos federais. Mas meu documento vai ser valor menor, ué. Não, observa aí para você ver como é que ficou. Vou dar uma olhadinha. No conhecimento eletrônico. Mas como que eu vou emitir? Eu vou ter um faturamento que eu não vou receber? Vou demonstrar uma receita? Ele tem o valor líquido lá. Ele tem mas eu fui substituído. A obrigação de fazer o recolhimento não é minha. O meu financeiro não pode registrar um valor acima do que eu prestei serviço. Da forma que a Secretaria da Fazenda passou a instrução lá para o pessoal do sistema, eles fizeram. Deixa eu ouvir a palavra aqui do Paulo, mais do Elias aqui. Não, assim, agora que a gente está tomando conhecimento, né? Tem que ver quem passou essa instrução lá, né? Eu sempre oriento fazer a instrução, fazer a consulta para que a gente possa estar respondendo e dar todo o respaldo. Né? Eles pegaram o documento da Cefaz, né? E a partir de hoje o conhecimento já saiu dessa forma, sobre o que eles leram da instrução normativa. Por isso que a gente por isso que precisa tirar as dúvidas, né? Assim, por isso que a gente teve que fazer o credenciamento para evitar essas confusões todas, entendeu? Ok. Microfone. Senta. Do recolhimento. Vamos lá. O artigo 5º da IN 1298. Na hipótese do contribuinte substituído tributário emitir conhecimento de transporte, este deve ser emitido sem destaque do imposto, utilizando o CFOP 5360 e informando no campo observações que o recolhimento do ICMS é de responsabilidade do remetente da mercadoria, na forma do artigo 17A do anexo 8 do RCTE. Veja bem, eu concordo com ele, que se eu antes tirava um conhecimento de R$1.000 e eu embutia, o ICMS é mero destaque, ele está contido no preço do produto. Correto. Se eu emitir um conhecimento de R$1.000 e agora eu não vou pagar o ICM embutido naquele conhecimento, considerando uma alíquota de 12%, eu baixaria esse conhecimento para 880. E quem vai cobrar esse ICMS que eu deixei de pagar no conhecimento vai ser o remetente da mercadoria que emitiu a nota, que calcula o ICM do produto normal, embute no preço, cobra o ICMS, põe lá nos dados adicionais e vai cobrar o ICMS lá do adquirente. Então, o conhecimento do transportador aqui, ele não pode ser R$1.000, senão eu estou cobrando lá e o cliente vai pagar o ICM lá na nota também da subvenção tributária. Concordo, vai baixar o preço do conhecimento para fins dos federais, sem dúvida nenhuma que cai, sim. A base sim. Cai. Eli, por favor. Mas o princípio, certo, olha bem, a única coisa que aconteceu, a Receita Federal vai em cima de vocês, das empresas de transporte, querendo também PIS, CONFINS, imposto de renda, tudo sobre o valor do ICMS que alguém reteu de você. Mas eu pergunto, ele simplesmente, ele não pagou, mas ele não pagou, desembolsou do bolso, mas ele pagou o ICMS, de uma maneira ou de outra, certo? Olha, o que vai acontecer é que a Receita Federal vem atrás dos transportadores, atrás desse ICMS do Everaldo, mas o meu documento financeiro... Não interessa. Não interessa. Meu documento financeiro... De uma maneira e de outra. Meu documento financeiro... Para o Estado tudo bem, mas para a Receita Federal não vai receber isso não. Receita Federal tributa faturamento. Total. Mas
Sim, mas ele alguém reteve. A única coisa que foi, eu, transportadora, não paguei, mas alguém pagou para mim, tirando do financeiro meu. Ela pagou para mim. Então ele embuta da mesma maneira. Everaldo, ele passa a ser uma despesa do remetente, que recebeu, compensou uma com a outra, morreu a operação. O meu... Não. E vai criar um campo lá no SPED, onde vai informar direitinho. Então... Entendi. Tranquilo. Não, e o meu documento é sem destaque do imposto. Não tem como. Deixa. Ô, Ricardo, eu vou ver se eu tirar uma cópia aqui e te entrego agora mesmo. Tá? Vai falar alguma coisa? Espera aí, deixa eu dar o microfone para você. A receita de R$1.000, pagar a carga tributária dos tributos federais sobre os R$1.000, do que pagar a carga tributária só sobre os 880 dentro do Simples, mas pagando o ICM de 9,60. Porque só 9,60 é maior que a alíquota do Simples em muitas situações. Então aí não vai resolver. O que adianta eu pagar um faturamento menor, pagar uma alíquota geral do Simples menor, mas sabendo que eu já paguei 9,6 de ICMS, eu tenho que diminuir o meu preço. Não, aí para o Simples não é vantagem. Eu preferia os R$1.000 pagando a alíquota de ICM lá dentro do Simples. E não transferindo esse ônus para o adquirente. Dentro da empresa do Simples, aí... Olha a encrenca que Deus seja. Deixa eu... Pode falar, Fábio. Não. Elias, quer Receita Federal alguma coisa aí? Seu Paulo? Pior que a Receita Federal está escutando depois isso aí, viu? Pessoal, só para me entender essa colocação do Maciel e do Eli, deixa eu entender. Você está falando que quando se atribui a substituição tributária, aquele ICMS do transportador, que é da transportadora, a receita continua para o remetente, ele deixou de ser base de cálculo para a empresa, para a transportadora, mas ele não continua sendo um imposto da transportadora, simplesmente foi só a substituição. Ele não deixou de ser da transportadora. Não. Que isso, Fábio? Como que eu vou? Se eu tenho um documento contábil, financeiro, sem destaque do tributo, como que eu vou contabilizar ICMS lá se é o fulano lá que recebeu aí onde e pagou? eu acho que o Estado já fez esse que nós estamos tirando a cópia aí, já botando para não deixar escapar. Onde ele acordou e fez. O Estado não pode fazer o que está pensando, porque ele vai assumir a responsabilidade de ter tirado o imposto na frente. Tudo bem. Cuidado. Acho que isso aqui serviu, o Paulo Elias pegou de conceito lá, aqui, vai levar lá os departamentos deles menina quer falar lá. E fazer estudar. Colega. Deixa eu te perguntar. No artigo 4, ele fala da emissão da nota, quando eu vender com cláusula CIF. Só que eu queria saber com qual CFOP e o CST que eu vou emitir essa nota. Esse aí foi boa pergunta, porque o CFOP ficou devendo isso aí, viu? Vamos ver lá no pronunciamento lá eu tenho só 14 perguntas, eu estou segurando para falar. Lá no SPED, lá. A mesmo CFOP. É porque tem uma pergunta que é até de SPED. É o mesmo CFOP. Livre, né? Espera aí um pouquinho. Na realidade, o que o Elias e o Paulo estão questionando aqui e colocando para vocês, fazerem mais perguntas específicas que eles vão coletar aqui e discutirem lá para depois... Disponibiliza no site... Fala no microfone. Essas perguntas a gente já levou no Cefaz já umas 4 vezes. Aí eu trouxe hoje para ver se teria alguma resposta diferente. Porque, inclusive, teve algumas que vocês responderam. E essas perguntas estão lá já. Mas aí já teve algumas que vocês responderam hoje aqui, que a gente não tinha resposta. Tá, tem um e-mail nosso. Não, agora já passou o horário aqui, gente. Qual é o e-mail? Passa no e-mail da GEAF, que é a Gerência de Arrecadação e Fiscalização, geaf@cefaz.gov.br, e a gente vai compilar tudo isso aí para tentar responder. É aquilo que a gente falou, porque se ficar aqui detalhando CFOP de operação, nós vamos ficar aqui a noite toda, né?
Microfone aí, O que eu vejo? Como é uma nota de entrada, ela está falando do artigo 4º, para a empresa que emite com cláusula CIF, emite a nota de entrada para tomar o crédito, não é isso? Correto. Veja bem, não tem como criar CFOP lá, precisa de ajuste CNF. Para mim, um código genérico, 1949. Não vejo outra saída aqui. Como é que eu vou mudar o CFOP? Outras entradas. Não tem. Vou fazer ajuste CNF para criar um CFOP para isso, uma coisa localizada em Goiás? Pois é, senhores, até por isso que a gente assim, evita responder algumas coisas que muito específicas por conta disso. Perfeito. Né? Nós temos as pessoas que trabalham lá na legislação, que dependendo vai precisar mesmo ir lá no ajuste CNF, fazer alguma alteração, às vezes já teve alguma coisa que permita isso, né? E assim, a gente não pode responder por setores que a gente não tem essa condição de responder. Por isso que eu insisto em fazer os questionamentos via o e-mail, que nós vamos colocar lá nas consultas e respostas lá da Secretaria da Fazenda, essas questões. Tem que ser tirado essas dúvidas, sim. Mas, assim, por exemplo, você falou, eu detesto o 949, né, que é genérico, né? Então, assim, para quem trabalha na fiscalização é horrível, né? Acaba que você não enxerga o que é realmente a operação, né? Então, assim, a gente sempre tenta evitar muito esses códigos genéricos, né? Só quando não tem jeito mesmo. Só quando não tem jeito mesmo, né? Paulo e Cristo. Alguma outra pergunta aqui, aí? Ó. O Zé Valdo. Paulo e Cristo. Traga para o Ricardo lá para nós. Seria de grande valia se vocês, ao responder estas perguntas, que todos nós temos alguma e que vamos fazer para vocês, endereçasse ao sindicato para que o sindicato coloque no nosso sítio. Seria importantíssimo, porque nem todos têm e às vezes nem conseguem entrar na Secretaria da Fazenda, mas no nosso sindicato normalmente a gente consegue. Seria muito bom, de grande valia. Obrigado. Eli, tem uma pergunta importante aqui, que eu vi no artigo 1º da IN, o seguinte, que a questão da substituição vai se ater na operação de saída interestadual. Correto. Na operação interna, destinada a contribuinte, nós sabemos que é isento, o próprio Elias Cristo foi muito feliz e colocou aqui da questão de manter a isenção. Não teria por que não manter. É o único benefício simples vai ter, né? É o único que eu vi até agora. Mas, e uma operação interna destinada a não contribuinte, que é tributado? Então, vamos imaginar a seguinte situação. A minha transportadora não tem credenciamento. Então, ela vai ser substituída nas operações interestaduais. Aqui dentro, quando a minha transportadora fazer transporte destinado a contribuinte, tem isenção, tá, até que você colocou o dispositivo legal aqui. E se fizer para um hospital lá em Anápolis, aí eu teria que apurar o meu ICM, porque nessa operação eu não vou ser substituído pelo remetente, não vou ser substituído pelo remetente goiano, por exemplo. Então, ele vai ficar com regime misto, uma hora substituído, e uma hora apurando seu ICM normal lá e pagando lá na apuração, seja com crédito presumido, seja com ICM normal. E eu acho que vocês esqueceram também de falar do estorno de crédito para o cara que for substituído e estiver aproveitando o ICM normal. Do combustível, ele teria que se tornar o crédito proporcional às operações que ele for substituído. Só que isso acho que vai ser feito via decreto, né? Porque para fazer estorno de crédito não tem como fazer via instrução normativa. Concorda? Aquele cara que está no regime normal, ele não está usando crédito presumido, está tomando crédito CMS lá do combustível. Tem aqueles limites, daí é 1.125, aquela coisa toda. Mas pensa ele sendo substituído e tomando o crédito do combustível. Na operação que ele for substituído, ele não pagou imposto, então ele não tem como ele ficar com crédito. Proporcional teria que se tornar, concorda, Elias? Vai ter que trabalhar uma norma de estorno de crédito para quem está no regime normal de crédito e aproveitamento e é substituído em algumas operações. Mas já faz isso. Mas ele pode ter a regra da tributação interna, proporcionalidade da isenção, faz a proporcionalidade do estorno do crédito. Faz uma planilhazinha, faz. Certo? É verdade. Porque mas essa operação dentro de Goiás para não contribuinte, só que ele assume, paga. É verdade, viu? Essa situação última aí é mais ou menos aquilo que eu tinha comentado
que é a questão de remetente não contribuinte, essas últimas informações que eu coloquei aí, ó, remetente não contribuinte não pode assumir a condição de substituto tributário, né? Então, quando ele não é contribuinte, é a mesma coisa. O cara que nas operações internas, que não se referia àquela situação da isenção, aí tem que ser a transportadora para fazer essa apuração pelo regime normal de tributação. E no caso, quando você não é contribuinte, a alíquota é 17. O exemplo que eu comentei com vocês, que o crédito presumido, a vantagem dele é essa, né? É porque ao invés de você utilizar o crédito normal e começar a fazer estudo, regras, né? Especificar de quanto que é aquela operação para você ter direito ao crédito, o presumido resolve isso tudo aí. Ok, pessoal, acho que valeu muito. Antes que a nossa reunião descamba aí para outras coisas, mas nós estamos em cima da hora. É só, eu lembrei o seguinte, autopeças, está na substituição tributária. As empresas de Simples Nacional, o Estado deu um benefíciozinho de redução da base de cálculo, 17 para 12, né? Então, já que é do Simples Nacional, se não tirar de todo, pelo menos vocês veem essa questão da redução da base de cálculo. Exato. Aí você deu um tratamento diferenciado. Aí vocês podem fazer, e Elias e o Paulo, né? Vocês pegam lá, manda. Eu concordo. Então vai lá e tira logo. Mas não é nós que decidimos, né? Tem que levar para a secretária. Qualquer coisa, se vocês não anotaram, está filmado, vai ser exibido dentro do site, a hora que quiser lá no YouTube, ok? Agradecer imensamente a presença de vocês, agradecer em nome da diretoria, em nome de todos os associados, a presença do Paulo, do Elias, e as portas estão abertas aí. Fica as considerações finais de vocês. Peraí, pessoal. Peraí. Deixa o Paulo agradecer. Espera um pouquinho, pessoal. Vamos aqui, ó. Só no sentido de agradecer também a oportunidade de estar vindo aqui. E, assim, aquilo que a gente falou, a gente também tem muita dúvida, né? Não é simples, né? Parece que não é simples, né? E, assim, a gente precisa dessa demanda de vocês para que a gente possa estar, inclusive, levando essas questões para que possam ser resolvidas, né? Não é nossa área, que mexe com norma, não é a nossa área de orientação, mas, assim, a gente está apto a levar para vocês para que a gente possa estar debatendo com os setores competentes para que eles possam estar resolvendo. Tenho certeza que ainda tem muita legislação para vir aqui, né? E a demanda ela é muito justificável. Eu entendo também como dessa forma. Acho que é o caminho para a gente tratar, né? Então, sim, e agradecer, viu, pelo convite. E nós agradecemos. Muito obrigado por tudo, certo? Os únicos que têm peito para vir aqui são o Elias e o Paulo, certo? E já está acostumado com a gente aqui. A rede não faz por mal. Muito obrigado. Agradecer com uma salva de palmas aí. Muito obrigado.